Glória a Deus, bom dia na graça e na paz. Olha quem tá comigo aqui, olha ela lá, olha lá. Oi, ela, gente. né? É minha loira. Tô até de camisa especial dele. Tá com a minha camisa, né? Então, nós estamos aqui para falar sobre um assunto importante, especial, que ela vai falar qual é o assunto, mas nós vamos orar pelos casais, orar pelas famílias no final, representando aí a bênção de Deus sobre teu lar, sobre teu matrimônio, orando e confirmando, ligando na terra para que você seja abençoado, e o que ligamos na terra é ligado no céu. Então pode falar, minha amada. O tema linda, de hoje maravilhosa. é como tudo começou. E a gente quer falar justamente do primeiro casal que existiu esse nosso grande planeta Terra. Tudo era lindo, perfeito, na verdade, chamado de paraíso, lugar onde Deus colocou Adão, que logo se sentiu sozinho, e Deus fez a sua companheira chamada Eva. É isso, né, pastor Michel? Sim, senhora. E aí, o que aconteceu? Eles estavam lá, naquela vida deles perfeita, maravilhosa, eles conversando lá com os bichos, né? Porque os bichos falavam, dando nome para os bichos, né? Pelo jeito os bichos falavam, porque a serpente falava, né? A serpente falava. E aí o que aconteceu? Eles estavam lá comendo das frutas daquele paraíso, porque sempre quando a gente pensa em paraíso, pensa num lugar que a gente faz quase nada, come bem, né? Tá num clima maravilhoso. Só desfrutando, né? Desfrutando mesmo. Então, eles estavam nesse lugar. E aí, a palavra de Deus disse que a mulher teve um encontro com a serpente. E desse encontro que ela teve com a serpente, ela experimentou do fruto do conhecimento do bem e do mal. E, mais do que isso, ela pegou e experimentou desse fruto e deu ao homem também, que também o experimentou. E logo depois que aconteceu isso, eles perceberam que eles tinham feito a grande burrada da vida deles. Não é isso? Foi. Foi onde tudo começou. E aí, Deus, o Todo-Poderoso, nosso Pai, como de costume, veio se encontrar com Adão na viração do dia. E Adão se escondeu, porque estava com vergonha, porque já percebeu que estava nu. E Adão se escondeu, e Deus, mesmo sabendo de todas as coisas, porque Deus tem a ciência de todas as coisas, veio ao encontro de Adão. E o que Deus falou para Adão? Fala aí, pastor Michel. Por que você está se escondendo, Adão? Por acaso você comeu do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal? E aí ele disse, olha, foi a mulher que tu me deu. Da natureza de Adão, foi a primeira coisa, questionar assim, a importância de Deus ter dado a mulher. Ah, foi a mulher que tu me deu. Quer dizer, por que você me deu essa mulher? Então, é natureza do homem empurrar para o outro a responsabilidade daquilo, né? E a Eva falou o quê? A Eva também não assumiu a sua responsabilidade. O que ela fez? Colocou a responsabilidade na serpente, porque a serpente também foi uma das criações de Deus. E aí, imediatamente, a Eva se sentindo ali pressionada pelo momento, que é isso que acontece muitas vezes, nos sentimos pressionados por alguma coisa, e aí, em vez de assumirmos a responsabilidade, colocamos a culpa no outro. Nesse caso, ela colocou a culpa na serpente. E a serpente colocou a culpa em alguém. A serpente perdeu as pernas. Então, mas o que E aí eles enfrentaram consequências, né? Mas voltando, uma coisa importante que Deus falou para Adão, Adão, você vai cultivar o jardim e vai cuidar do jardim. Então, quanto tempo, diante de uma eternidade que eles estavam vivendo, quanto tempo
que Adão permitiu Eva ficar escutando a conversa da serpente? Será que ele deu atenção para Eva? Porque a Eva foi conversar com a serpente por quê? Porque estava carente, estava sem atenção. Pode ser, exatamente. Adão estava entretido com os macacos lá, o que você acha? Brincando com os macacos, pode ser. Pode ser tudo isso. Estava assistindo lá os macacos. Fazer as brincadeiras dos macacos. Então, macaco é engraçado mesmo. Então, realmente, a nossa natureza, nós temos responsabilidades. Quando nós não assumimos... você ficou lembrando da música do Homem Macaco, né? Exato. Então, a nossa natureza, geralmente, ela tem uma maneira de se isentar da responsabilidade culpando. Por exemplo, o leite derramou. Você não estava olhando o leite? Eu estava, mas você que estava perto. Na hora que derramou, eu deixei para você. E essa toalha? Aí o portão ali que não abriu, você também não foi fechar, por quê? Então nós temos a natureza de empurrar um para o outro, para não assumir a situação. Isso daí aconteceu, por isso que Jesus veio ser o modelo. Ele assumiu o nosso pecado, ele assumiu a nossa culpa, falou, pode jogar no meu peito, eu assumo. Então ele assumiu o que ele fez, que ele não fez nada, mas ele assumiu tudo que ele não fez, mostrando hombridade. Quando alguém assume uma culpa, quando alguém assume um BO, ele tem que ter peito, ele tem que ter coragem, ele tem que ter, né, e as consequências são diferentes, ele pode mudar a história. Quando você não assume o que você fez, como você vai mudar? Então, até mesmo para a pessoa melhorar o relacionamento, o casal os dois têm que assumir a falha, tem que assumir o erro. Né? Então, no relacionamento, nós estamos aqui há 26 anos juntos. Exato, casados, né? Nós aprendemos a assumir a responsabilidade. Nossa, eu errei. Quantas vezes eu não falo isso, né? Sim. Agora menos, né? Ou será que eu estou ficando velho e estou deixando de reconhecer? Eu estou errando menos. Sei lá, acho que está errando menos, né? Aprendeu mais. Né? Vai ficando uma hora você tem que amadurecer, né? Porque falhar é uma coisa, né? Agora persistir no erro é outra. E é melhor ter paz do que brigar, né? Sim. Até mesmo tem um versículo aqui que me chamou a atenção. Provérbios 17:1 diz assim: melhor é um bocado seco com paz do que uma casa cheia de carnes, mas com contenda. Então é melhor você estar de boa, sem ter aquela fartura, mas aquela briga, aquele peso, aquele caos, aquela dificuldade. Tem uma ilustração que o cara estava dirigindo e aí de repente a polícia rodoviária para o cara. Falou, sabe por que eu te parei? Porque eu estava acima da velocidade. Ele falou, aí a mulher falou, seu policial, ele estava acima da velocidade e não estava com cinto de segurança, só colocou o cinto de segurança a hora que o senhor veio. Inclusive ele veio pulando nas lombadas, ele virou uma rua que era proibida, e quase bateu, fez várias ultrapassagens perigosas. Ele falou, aí o policial rodoviário falou, eu vou liberar o senhor. Ele falou, você vai me liberar? Falou, sim, porque com essa esposa que você tem, você já está punido já. então você vê, né, o nível do negócio, né? Sim. Você vê. E assim, uma coisa que eu achei interessante, assim, né, nessa história, nessa primeira história da palavra de Deus, que vem, né, dentro desse contexto homem e mulher, é que Eva sabia que não deveria desobedecer, e ela desobedeceu, e também, tipo assim, não vou fazer isso sozinha, não. Vou levar a galera comigo. Então, ela fez uma coisa errada e pegou e levou também para Adão fazer. Então, ela trouxe a consequência para ela e para Adão, não só para ela. E muitas vezes a gente faz isso mesmo. Também a gente está no erro, em vez de a gente logo reconhecer o erro, mudar, a gente faz a outra pessoa errar, desobedecer junto com a gente. A gente, né?
vai lá na cabeça da pessoa, estimula a pessoa a pecar também, a errar também. Então, é uma coisa que aconteceu nessa história. Mas assim, aí aconteceu tudo isso, Adão teve a oportunidade, ainda, talvez Deus até, né, assim, pensando eu agora, Deus pensou assim, Adão foi levado na conversa da Eva, vamos ver se ele reconhece aqui o que ele fez de errado, vou dar uma oportunidade para ele, porque ele foi levado na conversa da Eva. Por acaso, por acaso, você comeu do fruto, né? E coloca a culpa na mulher, que é o que o pastor Michel falou, né? Que está escrito aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 2. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, ele teve a oportunidade, não reconheceu, não assumiu a responsabilidade do que ele tinha feito, embora ele tenha sido levado pela conversa da Eva, ele não assume responsabilidade, a Eva na sequência também não assume, e aí a gente perdeu o direito do paraíso. Sabe o que eu vejo muito? Isso aí pais de dependente químico, que a gente chama de codependente. Eles tentam empurrar na manipulação, né? Geralmente, pais, codependente de todos os sentidos. Eles falam assim, porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez isso, porque você errou tanto, e eles vão jogando para o outro aquela responsabilidade. Eles evitam a responsabilidade, na verdade. Evitam, né? A responsabilidade. Evitam de ser responsável por aquilo que está acontecendo. E aí, quando não tem responsável, não, é igual você falou, não tem como mudar. Se eu estou evitando uma responsabilidade, como eu posso mudar aquilo? E no relacionamento do casal, acontece muito entre o casal, mas acontece muito com os filhos, e os filhos também fazem essa tentativa, e às vezes o pai fala, vai perguntar para sua mãe, e aí joga nas costas da mãe para a mãe decidir, mas era uma coisa que ele deveria decidir, e aí a mãe também vai falar com seu pai. E aí, né? E aí fica aquela coisa. Tá vendo? Na natureza da gente, você já falou, o pai teria que decidir, mas às vezes o pai não está decidindo, não tô advogando aqui, porque ele não está decidindo porque ele está pensando o que sua mãe falou, porque de repente você fica com receio de ferir a autoridade daquele que já propôs. Se for nesse caso, porque os filhos fazem isso. Fazem. Eles fazem assim, posso ir? Aí fala assim, a mãe deixou. Alguns até falam isso, né? Os nossos, graças a Deus, não tem esse hábito, né? De mentir. Mas alguns falam, a mãe deixou, o pai deixou. Então nós temos que saber lidar na situação, parar de querer empurrar a culpa para o outro e assumir a nossa parte da responsabilidade, né? Sim. E não que seja fácil. Eu acho que é muito difícil você assumir, principalmente quando acontece, tem um prejuízo, né? Eles tiveram um prejuízo enorme antes mesmo de saber o que ia acontecer, quais seriam as consequências, porque eles que antes não viam a sua nudez começaram a ver que estavam nus. Então, já tiveram prejuízo e, na sequência, houve as consequências. Quantas vezes, né, já aconteceu, até com crianças acontece isso, elas quebram alguma coisa em casa e tentam esconder dos pais. Aqui na igreja, às vezes acontece, alguém quebra uma coisa e quando você vai usar o negócio tá quebrado, né, pastor? Aí você fala, quem quebrou isso e não avisou? Né? Mas é assim, que às vezes a pessoa fica, já tem o prejuízo do que aconteceu de ruim. E aí ela não fala o que aconteceu e acaba depois tendo consequências, né? Vamos supor, quebrou a corda lá do violão no ensaio e o menino quebrou e não contou. A menina quebrou e não contou. Aí no domingo chegou para tocar o instrumento no culto, não tinha corda. E agora? Já teve um prejuízo porque quebrou a corda. E a consequência é que no domingo não vai ter o louvor
Hoje, graças a Deus, a gente tem o YouTube, né? Que dá para pôr né? Dá para fazer de outro jeito, mas não vai ter o violão ali ao vivo porque tá faltando uma corda. Sim. Né? As consequências do pecado de Adão geraram várias consequências. Deus, ele iria amaldiçoar o homem, mas ele falou, maldito será a terra, e vai comer agora com abrolhos, com espinhos, vai comer com suor do rosto. Então o homem vai ter que trabalhar, enquanto ele foi feito, o homem não foi feito para o trabalho. Falar, o trabalho enobrece o homem. Não, o trabalho é uma coisa necessária, mas o homem foi feito para o desfrute. Porque se você fosse pensar, o que tem de cachoeiras belas, cavernas, vulcões, praias, natureza, animais, se nós fôssemos viver a vida inteira desfrutando tudo que Deus fez, nós iríamos conseguir na nossa geração? Acho que não. De tanta maravilha que Deus Sim. fez. Só que nós precisamos trabalhar. Consequência do pecado é o trabalho. Sim. Então, quer dizer que é maldição trabalhar? Não, é uma consequência para poder dar conforto para a nossa família, para poder alimentar o custo de vida, né? Manter o custo de vida. Então, o que acontece? O homem, ele foi feito para desfrutar, mas devido ao pecado, ele tem que trabalhar. E é interessante que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele vai sendo levado para um lugar chamado Gólgota, no caminho do Gólgota, que era Monte da Caveira, onde tinha o formato de uma mente humana. Então ele derramou ali o sangue naquele lugar, simbolicamente, dá para a gente acreditar nisso, né? Eu queria que vocês comentassem o que vocês acham disso. Jesus, ele anulou a maldição do homem. Você vê que Deus, a pessoa vai para a igreja, ela se converte, ela não tinha se orientado, muitos não tinham se programado financeiramente, começa a prosperar, começa a crescer, começa a ter uma melhoria nas suas finanças, começa a ter uma organização financeira melhor, começa a cuidar da saúde. Então ela vai anulando, à medida que ela vai praticando os princípios da palavra ali de Cristo, ela vai anulando essa maldição do pecado que foi trabalhar entre espinhos. Ela consegue ter um ambiente de trabalho melhor, ela consegue, muitos que começam, não sei, você na igreja, mas a gente percebe que muitos que começam a ser líder e cuidar de pessoas, eles assumem uma liderança na igreja, eles começam a assumir liderança na empresa, eles começam a coordenar a equipe, eles começam a ser líder de casa, eles começam a mudar a história na casa deles. Então, realmente, a pessoa está ligada no evangelho, na palavra, ela vai anulando as consequências do pecado. Você concorda comigo? Concordo. Como você vê essa questão? É uma verdade isso, né? Porque justamente Jesus fez isso. Nós não tínhamos mais a oportunidade de pisar no paraíso e Jesus nos devolveu essa oportunidade, que é a Nova Jerusalém, que é o lugar sagrado. Né? Isso, em João 10:10 ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Então, é uma vida abundante. É uma vida abundante por amor a tudo que a gente vivia no passado. Agora a gente aprende a amar a Deus, aprende a amar o evangelho, e aí Deus, ele restitui a gente muito mais do que isso, né? Então, hoje nós vamos orar por você, para que Deus, se você se envolveu numa crise conjugal, julgando a sua esposa, ou você está julgando o seu marido, e tentando ver o seu lado, tentando fazer com que ele veja o seu lado, hoje é falar assim, poxa vida, eu vou assumir a responsabilidade para poder ficar em paz e mudar a situação. Joga no meu peito essa situação, que Deus te dê coragem, porque eu vou te falar, quando você estiver errado, você admitir, fez o mínimo. Agora, quando você estiver certo, a pessoa sabe que você está certo e você admite, a pessoa vai te admirar. Porque se você estiver
certa, mas você admite uma culpa, eu vou falar assim, poxa, ela sabe que eu estou errado, mas ela admitiu a culpa. Que nobreza é essa? Ela está assumindo o BO só para a gente ficar bem? O que é isso? Essa é uma mulher forte, nobre. Então, que você tenha esse princípio dentro de você, e nós vamos orar pela sua vida, para Deus gerar paz no seu matrimônio, para Deus gerar a bênção sobre tua casa, sobre tua família, né? E é importante, a gente aprendeu isso, admitir o erro, reconhecer o erro. A gente não vê isso como fraqueza, mas a gente vê isso como nobreza. Olha, foi mal, eu errei. Não, tudo bem, deixa quieto. Você, né? Às vezes a gente já entramos em vários conflitos, várias discussões ao decorrer da nossa caminhada, não é verdade? Sim. Porém, hoje a gente tem maturidade para já reconhecer de cara, opa, reconhecemos, vamos mudar então. Então, quanto mais tempo você fica gastando energia em tentando ver quem está certo, quem errou, onde o outro errou, falta energia para resolver. Então, não importa o que errou e o que falhou. Opa, reconheceu? Muda a rota e usa a energia para poder ir numa rota para o alto, que a sua vida vai ser cada dia mais abençoada. Então, você pode fazer as considerações finais e orar, que eu só vou confirmando na sua oração. Amém. Hoje. Então, vamos orar. Eu agradeço mais uma vez seu convite para estarmos aqui juntos. Depois eu pago o seu cachê. Tá bom. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, quero declarar sobre cada um que está assistindo, ouvindo, Senhor, que eles venham, ó Pai, receber essa palavra em seus corações, que seus corações estejam como uma terra, Pai, que é fértil, Pai, que vai receber a palavra e vai, ó Deus, ser semeada e vai colher frutos dessa palavra, Pai. Que toda arrogância, que toda soberba caia por terra e que nós possamos, ó Deus, ter humildade para reconhecermos os nossos erros, Pai, ter inteligência emocional para reconhecermos os nossos erros, ter uma sabedoria do céu, ó Deus, nos nossos relacionamentos, seja entre marido e mulher, seja com os nossos filhos, nos nossos trabalhos, Deus, nos dá, Senhor, essa sabedoria, essa humildade, nos dá essa inteligência emocional para que possamos ser vitoriosos, Pai, porque sabemos, ó Deus, que isso é honroso diante do Senhor, Pai, que isso é uma bênção, Pai, quando, ó Deus, estamos diante de pessoas, Pai, que estão, ó Deus, assim, desta forma, Pai, humildes, Pai, ó Deus, que tem inteligência, que tem sabedoria do céu para, ó Deus, administrar, seja erros, seja, ó Deus, situações, Pai, em nome de Jesus eu te peço, vem, Senhor, sobre cada um, ó Deus, e dá a cada um segundo a sua necessidade, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Curte, comente, compartilha, se inscreva em nosso canal e tenha um dia extraordinário aí, graça e paz. Te amo, minha loira, amo vocês. Beijo.